Nós falaremos hoje sobre mitos no pós-parto. Então, um mito muito comum no pós-parto é com relação à fertilidade no pós-parto. Muitos pensam que uma mulher só estará fértil após a menstruação, mas na verdade pode ocorrer uma ovulação antes da menstruação. E principalmente naquela mulher que não tem uma amamentação exclusiva, isso aqui esteja complementando às vezes a amamentação com alguma fórmula, essa ovulação pode vir muito antes do que imagina. Então, uma ovulação pode ocorrer até o quê? Até 1 mês, 45 dias pós-parto, uma mulher pode ovular e pode estar fértil. E assim ela pode engravidar em um período onde ela não deveria engravidar, um período onde ela deveria estar recuperando daquela gravidez. Então, muito cuidado e comece sempre o quanto antes a sua anticoncepção. Um outro mito muito importante no pós-parto é quando realmente tem a descida do leite, isso é quando que essa mama realmente vai se encher de leite. Esse período pode demorar de 2 a 5 dias, isso depende do estresse da mulher e também do estímulo da amamentação dessa criança. E é importante saber que essa vinda do leite para a mama, esse engurgitamento, pode aumentar a temperatura. Então é muito comum as mulheres nos ligarem e falar: doutor, estou com a temperatura alta, estou com febre. Mas na verdade é porque é uma temperatura porque ela mediu por axila, colocou o termômetro na axila. Então no pós-parto, o ideal é que você meça a temperatura na boca e não na axila, porque pode vir uma febre que na verdade não é febre. Outro mito muito importante no pós-parto é que a mulher, com o parto, ela volte naquele mesmo momento para o seu peso normal. Então é importante saber que durante um parto, essa criança, esse líquido amniótico, essa placenta, eles podem representar uma perda durante o parto de mais ou menos 5, 6 quilos, até mais para 6 quilos. Mas uma mulher não volta de uma hora para outra. O restante dessa perda vai acontecer nos próximos dias e até meses, com a diminuição do inchaço, com o útero voltando ao tamanho normal, e aí sim ela vai, até devido à amamentação, voltando ao seu peso de antes da gravidez. Um mito muito importante é pensar que o cuidado numa gravidez ele se restringe a realmente os cuidados para a mãe, sangramento, mas a causa mais comum de óbito numa mãe em um lugar desenvolvido, isso é, em um bom hospital, é trombose. Então, o período mais trombogênico, onde a mulher mais faz trombo, é o período pós-parto. E por isso é extremamente importante que uma mulher, no período pós-parto, tenha cuidado com trombose, usando meia elástica, tentando se movimentar o quanto antes, fazendo fisioterapia e até naquelas mulheres de alto risco, com alguma predisposição a fazer trombos ou que sejam tabagistas, podem até avaliar o uso de anticoagulantes, que são remédios que evitam a formação de trombo, e reforçando que essa é a principal causa de um óbito em uma mulher no pós-parto. Então, muita atenção nos trombos. Mito no pós-parto. Um mito muito comum no pós-parto é uma coisa que eu ouço muito da minha mãe e da minha avó, que é a quarentena. Isso definiram que 40 dias pós-parto aquela mulher não poderia ter relação sexual, ela não poderia fazer exercício, e na verdade isso é um mito. Isso é, a mulher no pós-parto, ela está sim apta para fazer as suas atividades e até para ter relação sexual no momento que ela cicatrizou. Isso é, cicatrizou, ela estaria apta. Então, usualmente aqui no consultório, com 2 semanas, aquela mulher sim, ela já poderia fazer as suas atividades, já poderia namorar se ela quiser. Claro que o desejo no pós-parto fica prejudicado, a vagina fica mais seca, mas ela está apta até para dirigir, sabendo que a tensão dela pode cair um pouco, mas se ela realmente precisar dirigir, ela até poderia dirigir com 2 semanas no pós-parto, se tudo estiver bem. Outro mito muito comum no pós-parto é a sexualidade dessa mulher. Então, primeiro que muitos imaginam que aquela mulher durante 40 dias não pode ter relação, e na verdade isso não é necessário esperar 40 dias. Então, é claro que aquela mulher no pós-parto, ela vai ter uma libido que vai diminuir devido à parte hormonal, ela vai estar muito cansada, ela vai ter um foco
maior no bebê, dizem que é o verdadeiro amor, na verdade, até pelo próprio bebê. Então é claro que a vida conjugal fica um pouco em xeque, fica um pouco prejudicada, mas é muito importante que aquele casal volte sim a ter relação, ele volte a namorar e o vínculo do casal se fortaleça e relação sexual realmente está liberado nesse período. Outro mito muito importante no pós-parto é com relação ao humor daquela mãe. Então isso isso é até uma brincadeira muito comum, que a mulher fica louca depois do parto, ou fica muito nervosa. Então saber que realmente no pós-parto é um período muito complicado emocionalmente para aquela mulher. É até uma montanha russa de emoções. Há uma grande felicidade, a experiência do amor verdadeiro, como dizem, mas o blues pós-parto, que é uma tristeza pós-parto, ela é quase universal. E ninguém sabe realmente a causa desse blues pós-parto, mas é extremamente comum a mulher chorar sem motivo, a mulher se questionar se vai ser uma boa mãe. Isso é extremamente comum. Ou até a mulher ter vergonha de não estar tão feliz com aquele filho saudável que ela ama tanto. Então, se essa sensação realmente é tão comum, o mais importante é passar isso para aquela mulher, para ela não se culpar, para ela não achar que ela não é uma boa mãe por aquela sensação. Isso tende a melhorar e em raras situações pode ser uma depressão pós-parto, que pode precisar realmente de uma terapia ou medicamentosa ou com psicoterapia, mas seguir e orientar essa mulher nesse período tão difícil é muito importante e isso ajuda muito ela a entender porque ela está passando por aquilo e saber que a imensa maioria vai melhorar apenas com o tempo. Cuidado no seu pós-parto. Então, como nós mencionamos, a produção de leite demora de 2 a 5 dias para realmente vir o leite mesmo. E nesse período inicial vem o colostro. Mas é muito importante a mulher que esteja sempre amamentando o seu filho, porque aquele colostro já tem uma série de benefícios como anticorpos e aquele estímulo da amamentação é o que vai realmente fazer aquela mulher produzir mais leite e realmente conseguir amamentar o seu filho sem nenhum problema. Também é muito importante saber que não é necessário nenhum complemento, você não precisa tomar cálcio a mais, você não precisa tomar vitamina D a mais, você precisa, na verdade, ter uma boa alimentação, ter uma boa quantidade de líquido que você ingira e é claro que não é necessário nenhum tipo de complementação nem para você e nem para o seu filho. Então, mamadas regularmente é o melhor remédio para ter uma boa produção de leite e ter uma criança saudável. Outro cuidado muito comum no pós-parto é, primeiro, checar o seu tipo de sangue. Se você for RH negativo, isso é, for A negativo, B negativo, O negativo, AB negativo, você deve checar o tipo de sangue do seu filho. Se ele for positivo, você tem que tomar uma espécie de uma vacina. Na verdade, é uma imunoglobulina. É algo que vai bloquear aquele sangue positivo para que você não produza um anticorpo contra o RH positivo. E com isso você evita um problema na sua próxima gravidez ou até em uma doação de sangue, por exemplo. Então, se você for RH negativo, cheque o tipo de sangue do seu filho e se for positivo, fale com seu médico, que é muito importante essa prevenção. Outro cuidado muito importante no pós-parto é com relação às vacinas. Então, uma mãe no pós-parto pode tomar praticamente todas as vacinas, tá? Então, as mesmas vacinas que ela não poderia tomar antes do parto. E da mesma maneira, as pessoas que vão ter contato com aquela criança também podem tomar as suas vacinas. E as vacinas são vacinas para gripe, vacina para coqueluche, tétano, difteria, que é a tríplice bacteriana, pode tomar a tríplice viral. Então, você pode sim vacinar todas as pessoas que vão ter contato com aquela criança e até um posto de saúde pode oferecer essas vacinas para você. Saber algumas alterações no pós-parto são muito importantes. Desde alterações imediatas no pós-parto, que muitas mulheres se assustam, por exemplo, com calafrios. Então, no pós-parto, isso é logo após o parto, é muito comum calafrios. É muito comum essa mulher sentir muito frio, tremer, e aquilo pode até gerar um certo desespero naquela mãe. E como todo desespero, a informação é o mais importante. Então, saber que esse calafrio ele é extremamente comum,
Ninguém sabe exatamente a causa dele, se foi a saída da placenta ou uma baixa da temperatura do seu corpo, ou entrou um pouquinho de líquido amniótico na sua corrente sanguínea, ou alguma toxina subiu, alguma bactéria foi para o seu sangue. Ninguém sabe a causa do calafrio, mas saber que ela é comum e que ela passa sozinha e que você deve apenas o quê? Se aquecer, pedir um cobertor para o anestesista ou para o médico, se aquecer e aproveitar esse momento tão bacana, tão feliz que é o parto, e logo depois do parto já amamentar o seu filho, que vai fazer muito bem para você, para ele e para a produção do seu leite. Algo muito comum no pós-parto e algo esperado no pós-parto é a involução do útero. Então o seu útero no pós-parto ele vai pesar mais de 1 quilo. Então você tem um útero que depois do bebê ele estava grande, ele se contraiu e essa contração faz o sangramento parar. É muito importante essa contração no pós-parto. E a partir daí vão ser vários dias que esse útero vai diminuindo, de mais de 1 quilo até 60 gramas, que é o peso normal dele. Esse processo de involução uterina, ele vai demorando dias, às vezes até 40, 50, 60 dias. Se a mulher está amamentando, produz uma substância que gera uma contração no útero, que ajuda a eliminar coágulos. Então é muito comum, às vezes, a mulher, quando vai amamentar no início, ela sentir uma cólicazinha, que é o útero contraindo, e sair, às vezes, algum coágulo por via vaginal. Isso é normal. E esse processo de amamentação até ajuda nessa involução do útero. E esta involução, essa diminuição do útero, também libera o quê? Uma secreção, que a gente chama de lóquia, que começa de sangue vivo, e que é o sangue vivo da descamação dos restinhos de placenta que ainda sobram no útero, depois passa para um sangue mais escurecido, e depois vai ficando uma espécie de uma coisa mais clara, um exudato mais claro, e essa lóquia vai ficando cada vez mais clarinha. E essa loqueação, essa secreção do útero, que tem um volume de mais ou menos 200 a 500 ml, ele vai o quê? Ela vai saindo ao longo desses 40 até 50 dias. E essa mudança de cor também é esperada, desde uma cor sangue vivo para um sangue mais escurecido, até amarelo, até mais clarinho, até desaparecer, que é a involução do seu útero.